Olá, tudo bem? Vamos falar a respeito de potenciação, potências aí com expoentes inteiros. Então, a ideia dessa aula é nós passarmos por uma revisão sobre as principais propriedades de potência que nós estudamos neste bimestre. No final, você vai ter lá a informação de listas de exercícios para serem desenvolvidas, analisadas, com bastante carinho, com bastante empenho, tá bom? Vamos lá então, dando início então a essa revisão importante aqui sobre potenciação. Então na potência, a base é um fator que se repete, ou seja, então aquele número que fica aparecendo várias vezes, ele é chamado de base. Então a base é o fator que se repete, o expoente indica a quantidade de vezes que esse fator aparecerá na multiplicação e a potência é o resultado do cálculo, então, da potenciação. Então, quando eu tenho a base, o expoente, os fatores, e o resultado é a potência. Então, a base é aquele fator que se repete. Veja bem, como o expoente, nesse caso, é 6, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 fatores 2, ou seja, esse número ele foi repetido 6 vezes. Porém, na hora de efetuar o cálculo, eu não vou adicionar 2 mais 2 mais 2, não, eu vou fazer as multiplicações. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2 resulta em 64. Então, 64 é o resultado dessa potenciação. Portanto, 64 é a potência de 2 elevado a 6. Posso falar também em linguagem mais formal, a base está sendo 2, o expoente 6, então 2 elevado à sexta potência. Vejamos outros exemplos aqui. 0,3 elevado a 2, a segunda potência, copia duas vezes o 0,3 e efetua a multiplicação. 0,3 vezes 0,3, o resultado é 0,09. Menos 5 elevado a 3, 3 fatores menos 5, aí faz menos 5 vezes menos 5, dá mais 25, e mais 25 vezes menos 5 dá menos 125. 1/4 elevado à quarta potência. Observe que eu tenho 4 fatores 1/4. Vai multiplicando 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, resulta em 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4 resulta em 256. Outros exemplos aqui. 1 elevado a 72 é igual a 1. Ou seja, quando a base for 1, elevado a qualquer expoente, o resultado sempre vai ser 1. 6 elevado a 1 vai dar 6. Por quê? Toda base elevada ao expoente 1, o resultado vai ser a própria base. 48 elevado a 0 resulta em 1. Significa, então, que toda base diferente de 0, muita atenção para essa propriedade, que 0 elevado a 0 não existe. Então, toda base diferente de 0 elevado a 0, o resultado vai ser sempre igual a 1. E aqui nós temos algumas propriedades a respeito dos sinais da potência. Por exemplo, menos 7 elevado ao quadrado. Como que eu calculo o resultado final? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Então, para uma potência com expoente par, o resultado é sempre positivo. Então, menos 7 elevado ao quadrado, o resultado é 49. 7 ao quadrado também resulta em 49. O que é diferente quando aparece assim, Aqui está dizendo que é o oposto de 7 ao quadrado, ou o oposto do quadrado de 7. Então, nesse caso, esse sinal negativo ele vai aqui na resposta. Então, o oposto de 7 ao quadrado é menos 49. Diferente de quando eu tenho a base menos 7 elevado ao quadrado. Então, o parênteses aqui em cima está indicando que o menos 7 está sendo elevado ao expoente 2. Nesse caso aqui embaixo, ele está pedindo o oposto do quadrado de 7. Para uma potência com expoente ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Ou seja, quando o expoente for ímpar, o resultado final aqui, a potência,
ela vai ter o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, o resultado é negativo. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Para uma potência com expoente inteiro negativo, o resultado é o inverso da potência com o correspondente expoente positivo. Então, ou seja, quando eu tenho uma potência com expoente negativo, o resultado vai ser o inverso da potência com o correspondente expoente positivo. Vamos acompanhar aqui alguns exemplos. 2 elevado a 6 corresponde a 64. Então, 2 elevado a menos 6 vai corresponder ao inverso de 64, que é 1 sobre 64. 3 elevado a 2 vale 9. 3 elevado a menos 2 vai corresponder ao inverso de 9, que é 1 nono. 4 ao quadrado vale 16. 4 elevado a menos 2 vale o inverso de 16, que é 1 sobre 16. Então, o inverso de um número é eu trocar o seu denominador pelo seu numerador. Quando é um número inteiro, por convenção, o denominador é 1. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 4 é 1 sobre 4. O inverso de 9 é 1 sobre 9. O inverso de 25 é 1 sobre 25. E assim por diante. Observem aqui. 2 terços elevado ao cubo resulta em 8 sobre 27. Por quê? Porque eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8, 3 vezes 3, 9, vezes 3 dá 27. Agora, se eu pego essa base aqui, 2 terços, e elevo ela ao expoente negativo, o que acaba acontecendo? O resultado encontrado vai ser o inverso do resultado quando o expoente era positivo. Porém, eu posso fazer o quê? Inverter essa base aqui. Então, veja bem, 2 terços elevado a menos 3 é a mesma coisa que eu escrever 3 sobre 2 elevado a 3. Veja bem, eu troquei aqui o 2 com o 3 e inverti o sinal do expoente. Aí eu calculo normalmente, então, agora essa potência. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8. Então fique atento, quando o expoente for um número inteiro negativo qualquer, a base deve ser diferente de zero, porque não faz sentido dividir alguma coisa, um valor, por zero. Então, uma observação importante, se a base for zero, o expoente não pode ser negativo. Se ele for negativo, não existe essa potência. Então, podemos utilizar aí algumas propriedades da potenciação para facilitar os cálculos. Acompanhe. Então, aqui eu tenho uma multiplicação entre duas potências, o produto de potências de mesma base. Então, quando a base for igual aqui, e eu tenho uma multiplicação, o que eu tenho que fazer? Manter essa base e adicionar os expoentes. Observe, expoente 3, expoente 6, 3 mais 6, 9. Então, a potência vai ficar 5 elevado a 9. Um outro exemplo, a base menos 8, as duas bases são iguais, uma multiplicação, o expoente 20 e o segundo expoente menos 5. Conserva a base menos 8, copia o primeiro expoente, o sinal da adição que lhe corresponde à operação da multiplicação, e aí o segundo expoente é negativo, coloca ele entre parênteses. Aí nós fazemos o quê? A regra de sinal aqui, dois sinais diferentes, vai prevalecer o sinal negativo, mantém a base menos 8, 20 menos 5, resulta em 15. Então, menos 8 elevado a 20 vezes menos 8 elevado a menos 5, o resultado é menos 8 elevado a 15. Então, sempre que eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, conservamos essa base e fazemos o quê? Somamos os expoentes, adicionamos eles. Temos também agora o quociente de potências de mesma base. E o quociente é o que? É a divisão entre potências que têm a mesma base. Aí o que nós fazemos? Eu verifico as bases, a base é igual a 5, beleza. Mantém a base 5 e subtrai os expoentes. 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 3, eu conservo a base 5 e subtraio.
6 menos 3 resulta em 3. Então, resultado final, 5 elevado à terceira potência. Menos 8 elevado a 20 dividido por menos 8 elevado a menos 5. Observe que o segundo expoente é negativo. Então, cuidado para não confundir com a propriedade. Então, o que eu tenho que fazer? Copiar o primeiro expoente, que é o 20, o sinal de menos, que é o sinal da operação da propriedade aqui, da divisão de potência de mesma base. O segundo expoente é negativo, coloque-o entre parênteses, para depois realizar aqui a regra de sinal. Quando eu tenho dois sinais iguais, o sinal fica positivo. Então, menos 5 vira mais 5. E 20 mais 5 resulta em 25. O outro exemplo aqui é a mesma coisa, porém o primeiro sinal é negativo e o segundo sinal aqui também negativo nos expoentes. Então, os dois expoentes são números inteiros negativos. Como eu tenho a divisão de potência de mesma base, vou conservar a base, que no caso é o menos 2, e vou subtrair os expoentes. Copio o menos 7, o menos, que é o sinal da subtração, e o menos 8 entre parênteses. Como eu tenho aqui dois sinais iguais, vai virar positivo, menos 7 mais 8 fica 1. Portanto, menos 2 elevado a menos 7 dividido por menos 2 elevado a menos 8 resulta em menos 2 elevado a 1. Então, na divisão de potências de mesma base, conservamos as bases, mantemos a base e subtraímos os seus expoentes. Temos também uma outra propriedade que é chamada de potência de uma potência. Ou seja, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente. Então, por exemplo, 5 elevado a 6 elevado a 2. O que diz a propriedade? Que na potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Ou seja, eu mantenho a base 5 e multiplico os expoentes. 6 vezes 2 resulta em 12. Aqui, 2 vezes 3 resulta em 6. Menos 2 vezes menos 5 resulta em 10. E observe que as bases aqui foram mantidas. Então, para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Agora, fique atento, porque uma potência de potência, ela vai ter sempre a indicação por meio de um parênteses, colchetes, uma chave. Então, aí eu multiplico os expoentes. Que nem nesse caso, 2 elevado a 5, que está sendo elevado à terceira potência. Então, 5 vezes 3, 15. É diferente de 2 elevado a 5, só que esse 5 aqui está sendo elevado a 3. Então, eu estou tendo uma base 2 e um expoente em forma de potência. O que eu tenho que fazer? Calcular, então, quanto que vale 5 elevado a 3, que é 125, e manter a base 2. Então, ele fica 2 elevado a 125, que é diferente de 2 elevado a 15. Então, são representações diferentes aqui. Observe a colocação aqui do parênteses, indicando que eu tenho uma potência de potência, e nesse caso eu tenho uma base 2 elevado a uma potenciação. Uma outra propriedade interessante é aquela do produto e quociente de potências de mesmo expoente. Porque às vezes nós estamos lá desenvolvendo um exercício e aí as bases são diferentes. Bom, aí se as bases são diferentes, eu vou analisar quem? Os expoentes, e vejo se eles são iguais. Então tem a propriedade tanto para o produto quanto para a divisão. Então vamos primeiro analisar aqui a do produto. Quando multiplicamos potência de mesmo expoente, o que nós fazemos? Multiplicamos as bases e copiamos o expoente. Então, nesse caso, 2 elevado à terceira potência vezes 6 elevado à terceira potência, nós fazemos o quê? Multiplicamos as bases, 2 vezes 6, que dá 12, e mantemos o expoente 3. Mesma coisa nesse outro exemplo. 5 elevado à segunda potência vezes 6 elevado à segunda potência. Multiplicamos as bases, que é o 5 e o 6, e copiamos o expoente. Então fica 30 elevado a 2. Da mesma forma, vamos proceder aqui quando for o quociente. O que nós fazemos? Dividimos as bases e mantemos o expoente. Então, sempre eu tenho potências em que os expoentes são iguais e tem a divisão,
Eu conservo o expoente e divido as bases. Então, quando dividimos potências de mesmo expoente, dividimos as bases e conservamos o expoente. Então, por exemplo, 6 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Divide o 6 pelo 2, que dá 3, e mantém o expoente, que acabou sendo o 3. Agora, e quando a divisão não dá exata? Deixa a divisão na forma fracionária. Tá? Então, 5 elevado a 2 dividido por 6 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 sobre 6 elevado ao quadrado. Lembrando que o sinal da fração aqui é o sinal da divisão. Essas são as propriedades que foram estudadas até o momento. Para você fixar bem essas propriedades, tem a lista 002. Então, vai lá, abra a lista de exercícios 002 e resolva, então, as atividades de fixação que são de aplicação dessas propriedades aqui que nós estudamos. Bons estudos e uma ótima semana e até a nossa próxima aula.